Há quase 50 anos, uma coisa tira o sono dos fãs de Chapolin Colorado. É que eu tô desdormido. Não, eu me refiro à terceira parte da Saga dos Piratas. Onde raios esse episódio foi parar e, afinal de contas, o que ele tem de tão especial? Vamos atrás das principais informações para montar um dossiê dos piratas. Então se prepare para desconfiar até da sua própria sombra e vem com a gente. Vamos relembrar que o Alma Negra é o pirata mais cruel e sanguinário dos 7 mares. Duvida de mim? Você conhece o Mar Morto? Sim. Foi ele que matou. E não para por aí, porque ele ainda assassina todos aqueles que o ajudam a enterrar o tesouro. No episódio Os Piratas, suas vítimas são Lagartixa e Pança Louca. Pança Louca sempre me pega. Que solicitam os serviços do Chapolin. Pança Louca, pelo amor de Deus, isso é muito bom. Lagartixa já é bom, mas Pança Louca, pelo amor de Deus, isso é muito bom. O herói acaba numa cela com os dois e eles são ajudados pela Flor Marina, a copeira. Com isso, você pode romper as correntes. Com apenas uma barra e um martelo, eles conseguem romper as correntes e fugir da prisão. Só que isso não foi o suficiente para um final feliz. Os ajudantes do Alma Negra são presos novamente e saem na busca de enterrar o tesouro. E no meio do caminho, por um erro de cálculo do Lagartixa, o Alma Negra vai parar no chão. Espera, onde vai? Ou seja, contexto mais do que apropriado para aproveitar a oportunidade e dar no pé, né? E nossos amigos vão parar numa caverna. Eu fico imaginando a cara da galera da cenografia da Televisa, vendo essas coisas e falando, tá, vamos ver o que o Chespirito aprontou essa semana, vamos ver o que a gente tem que construir. Ah tá, a gente vai ter um salão, a gente vai ter uma prisão, vai ter uma caverna, bacana, uma caverna, legal, vamos montar tudo isso, né? Em quanto? 5 horas? Legal, obrigado Chespirito, bacana. E nesse ponto da história, a questão que fica na cabeça da galera é a seguinte: será que se a gente gritar muito alto, não rola um deslizamento de terra por aqui? Não. Sim, não. Sim, não! Eles são localizados pelo Alma Negra e por seu homem de confiança, o Matadouro. E o episódio termina dessa forma. Em edições mais recentes da Televisa, dessa cena vamos direto para os créditos, o que nos dá duas impressões muito erradas. A primeira delas é que não existiria uma terceira parte. E se a trama acaba desse jeito, com o Chapolin e os companheiros sendo pegos e nada além disso, sendo levados, a impressão que dá é que rolou morte. Credo! E vamos combinar que não é bem isso que a gente espera de um inocente episódio do Chapolin, não é? Por sorte, o antigo VHS lançado pela Top Tape trazia as partes 1 e 2 do episódio na íntegra. E graças a uma fita conseguimos chegar a uma chamada para a terceira e última parte. Outra vez, se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. O que prova que sim, existe uma continuação, não é invenção, ninguém aqui está precisando de um balde de água fria, ninguém está maluco, mas se você ainda duvida de mim, ainda duvida das pesquisas, ainda duvida do que os seus próprios olhos acabaram de ver, pegue o seu candelário. No dia 27 de março de 75 foi exibida a primeira parte dos Piratas. Uma semana depois, em 3 de abril, a segunda. No dia 10 existe o quê? Uma lacuna. E por último, no dia 17 de abril, foi exibido o episódio dos Irmãos Gêmeos, que é o primeiro a ser exibido depois da saga do Alma Negra. Por muitos e muitos anos, os fãs de Chapolin acreditavam que essa lacuna, na verdade, seria a terceira parte da saga dos Piratas, até que em 2021, um usuário do Fórum Chaves descobriu a sinopse do episódio e a gente estava certo. Para o dia 10 de abril de 75, a revista Teleguia anunciou o seguinte: Chapolin impede rapidamente que os piratas levem sua embarcação a Cuba. Ele tinha tudo friamente calculado. Pera aí, Renan.
Se o episódio foi perdido e o título fala claramente de Cuba, isso quer dizer que ele talvez tenha sido banido por questões políticas? Pode até ter sido, mas é muito difícil, eu acho muita piração imaginar que um país teria poder suficiente para fazer o episódio ser banido de todo lugar. Podia continuar passando só no México, ser distribuído só para outros lugares, enfim, qualquer coisa do tipo. E digo isso também porque tem outra teoria que faz muito mais sentido. Talvez a sinopse não seja nada mais do que uma reformulação do próprio título do episódio. Los antiguos piratas del Caribe desviaban a Cuba. Na verdade, o nome do episódio é só uma piada com Cuba estar localizada no Mar do Caribe. Tá, mas eu ainda não entendi. Cuba? Por que Cuba? Por que escolheram Cuba? Cuba tem que participar da história. Na verdade, gente, nós não nos acostumamos tanto a esse tipo de coisa aqui no Brasil. A gente não fica sabendo dos títulos originais dos episódios com muita frequência. Mas vai por mim, não tenta encontrar coerência nos títulos de Chapolin, porque era zoeira o tempo todo. Si los astronautas llegan a Marte, tú debes corresponder con un cariño igual. Vai por mim, quanto mais você analisa esse tipo de coisa, mais títulos malucos você encontra. Nem tudo tem muita coerência. A prioridade parece que era sempre fazer trocadilho. O X-Pirito sempre amou trocadilho nos roteiros na vida e nos títulos de Chapolin também. Então, ter Cuba no título não entrega muita coisa. Tá, Renan, beleza, entendi, mas se essa não foi a razão, qual foi? Há quem acredite que o Alma Negra tenha morrido na conclusão devido ao esqueleto que aparece nos créditos da segunda parte que justificaria o banimento. E também porque, em participações futuras, o personagem apareceria em forma de fantasma. Só que vamos lembrar, só por um momento, que esses episódios dos piratas se passam no século XVII. E em toda oportunidade que o Alma Negra aparece feito alma penada, nesses episódios o roteiro se passava nos dias atuais. Então, se a gente está falando do século XVII até os anos 70 para a gravação desses episódios, é lógico, a Alma Negra morreu em algum momento, mas não necessariamente na continuação da saga, entendeu? E é por isso que a curiosidade só aumenta. Então, manda aí. O que você acha que acontece na terceira parte dos Piratas? Ou então, o que você gostaria que acontecesse? Essa aqui é para colocar a criatividade para trabalhar, hein? Peguei pesado nessa palavra-chave. Com imaginação, não é? E eu sei, parece que eu só tô jogando um monte de balde de água fria, só falando, sabe isso aqui que você pensou que era verdade? Não é. Sabe essa teoria aqui? Também não parece ser verdade. Sabe essa outra coisa que pode ser? Então ela não é. Mas não, também tem coisa boa por aqui. Pelo menos a gente tem algumas informações que nos permitem deduzir o final da história. Vamos por partes. Em junho de 75, uma revista em quadrinhos apresentava o título El Pirata Alma Negra, Final. Opa, aqui tem coisa boa, hein? Curioso. A história começa com Alma Negra e seu ajudante pegando nossos amigos enquanto fugiam. O que, de certo modo, é compatível com o que a gente assistiu lá no final da segunda parte da história. Depois o Alma Negra pergunta ao Chapolin onde está o tesouro, no que ele responde, eu escondi. E aí o Polegar Vermelho até propõe um acordo. Se o Alma Negra libertasse os seus ajudantes, o Vermelhinho revelava onde estava o tesouro. A Alma Negra responde, mas eles já sabem onde escondia o tesouro. Então o Chapolin diz, o Matadouro também. Enfim, a hipocrisia. Com o herói se fazendo de difícil, o Alma Negra chora e desabafa. Já não existe gente honesta nesse mundo. Sem outro remédio, o Chapolin propõe um duelo. Ele contra o Matadouro. Caso o herói vencesse, Alma Negra teria que doar a fortuna dele para os pobres. Por fim, a luta acontece, o Chapolin vence, mas é um game over para os outros piratas. Eles até tentam colocar o Chapolin como chefe da tripulação, mas o Polegar recusa, prometendo entregá-los às autoridades. E ele sai de cena em um barco que, plot twist, é onde ele havia enterrado o tesouro. Muito esperto esse Chapolin, vamos combinar. Muito bacana, muito legal, muito interessante. Mas o problema é que não dá pra gente cravar tudo que tem no roteiro original lá do episódio em semelhança com essa história que a gente acabou de ver, até porque tem umas diferenças claras. A primeira é que ele se passa numa ilha de verdade, enquanto os cenários da TV eram apenas a taberna e a caverna. E outra coisa é que a Flor Marina não participa do gibi. Inclusive, o roteiro dele é do Horácio Gomes Bolanhos, o Godinzinho, irmão do X-Pirito.
Mas, felizmente, em 1982, o Chespirito resgatou essa história e até foi gravar em uma ilha de Verdadinha. Tú muévete, ¿Y si me niego a obedecerte? te mato. Nada más para que veas que no te guardo rencor. Apesar disso, o roteiro é basicamente o mesmo e tem diversas piadas que crescemos assistindo, como essa. Também tem essa outra. Porque en este oficio he aprendido a desconfiar hasta de mi propia sombra. E essa que aparece no finalzinho da segunda parte. ¡No hay tiempo que perder! ¡Huyamos! No dije aullamos, dije huyamos del verbo córrele. Não há tempo a perder, vamos fugir! Sim. Au! Ah, Renan, aqui a gente chegou num lugar interessante. Quer dizer que eles têm elementos emprestados da terceira parte? Sim, e eu vou te provar. A Alma Negra surpreende o grupo depois da fuga e Chapolin justifica o sumiço. Só que mais uma vez eles pegam em armas para defenderem suas próprias vidas. Tudo graças a Flor Marina, que não só aparece na história, como é a pessoa que rouba o revólver do Matadouro. Porém, como se trata de um episódio de Chapolin e como você já deve imaginar, não demorou muito para o grupo fazer alguma burrada. ¿Me permites? Sí. ¿Me permites? O vilão coloca eles ao trabalho mais uma vez, só que não aguentando a burrice da galera, ele começa a chorar. Oh, no es justo, no es justo. Ou seja, ele chora no gibi e na regravação. Então, se não tem algo parecido com isso na versão original, lá de 75, eu não sei mais o que tem. E é claro que também tem aquelas cenas no melhor estilo pastelão, como o que vem a seguir. Até que a Flor Marina faz uma observação que vai te soar familiar. Tú no eres el único que sabe dónde están enterrados tus tesoros. Pero tú sabes que el matalote es mi hombre de confianza. Mais uma vez, o mesmo que o Chapolin fala no gibi. E para finalizar, toma mais essa. Pero tendrías que pelearte con el matalote. Sim, mais uma vez o Chapolin duela com o Matadouro ou Matalote, chame como quiser, e de novo fala em entregar a fortuna para os pobres. También lo haría. Para isso, ele utiliza um poder pouco explorado, mas que a gente já viu lá na série clássica, ainda que muita gente desconheça: o acelerador integral. Quero ver. Basta que o herói mexa suas anteninhas de vinil para que a mágica aconteça. Matadouro e Alma Negra terminam derrotados. O final mostra Chapolin e os piratas cantando a música tema deles. Agora, imagina só esse tipo de coisa lá na série clássica, lá em 75, com Carlos Villagrán, Lagartixa, Pança Louca por ali também, o Alma Negra, Ramon Valdez, todo mundo junto, todo mundo fazendo essas coisas. Meu Deus, acho que eu posso resumir apenas como seria um sonho assistir isso. Sonho esse que um dia a gente espera que seja realizado. Até porque, vira e mexe, o pessoal descobre episódios perdidos, descobrem coisas que a gente nem imaginava, que a gente nunca sonhou em colocar as mãos. Aí chega alguém com uma fita gravada dos anos 80 em outro país, digitalizam, e toda vez que isso acontece é uma euforia por parte de todos os fãs. Se você não faz ideia do que eu tô falando, então é porque você não assistiu esse vídeo que tá aqui do lado. Na verdade, esse e alguns outros. A gente explorou tudo, todas as novidades, e eu, se fosse você, não perderia a chance de conhecer coisas novas de Chaves em pleno 2025. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.